todos, aqui é o Cal Santos e essa é a nossa voz da comunidade, trazendo informação, entretenimento, diversão, conteúdo relevante que vai de encontro às necessidades de cada comunidade. Eu quero começar esse episódio de hoje apresentando primeiramente o nosso patrocinador, Cos Brother, tudo para a sua casa, de A a Z. Você vai encontrar tudo com preço e qualidade do melhor, o melhor do mercado. Você não vai se arrepender de acessar as redes sociais da Cos Brother e adquirir um produto do mesmo. Estamos também hoje com o nosso amigo Roberto Magalhães. Roberto, seja bem-vindo. Roberto, eu queria começar esse programa de hoje querendo saber quem é Roberto Magalhães. Ok, novamente, vamos lá começar. Roberto Magalhães é uma pessoa simples, mais conhecido como Roberto, e tem uma longa história para frente, passados muito bons, passados muito tristes, mas estamos aqui para falar um pouquinho de mim. Oh, maravilha, Roberto. Nesse passado muito triste, eu queria que você começasse aí como começou a sua história, o que aconteceu durante a sua vida, o que te fez, onde a sua vida te levou, onde os seus percalços da vida influenciaram para acontecer algo com você. O que aconteceu com você e quem é você? Roberto, que é Roberto de verdade. Bom, Roberto de verdade, dentro de criança, sempre teve um sonho, um desejo de se tornar um atleta profissional. Isso começou logo assim com uns 10, 12, 13 anos, eu já conquistei um título de futebol de salão, na escola Ezequiel Ramos Júnior. E ali nós conquistamos um campeonato, disputando em São Miguel, onde nós tivemos um artilheiro, vice-artilheiro e o melhor goleiro. E esse sonho foi crescendo cada dia mais e mais, o objetivo de ser um atleta profissional, meu sonho de jogar na seleção, jogar em grandes times. E esse sonho veio ser conquistado aos 23 anos, depois de muita batalha, aos 23 anos, onde eu tive a oportunidade de fazer um teste num clube lá em Brasília, por nome Ceilândia, aonde, pela graça de Deus, eu consegui esse intuito de se tornar um atleta profissional. Roberto, diante desse sua caminhada, você jogava na linha, você era zagueiro, você era goleiro, qual a posição você exercia diante do time? Antes de se tornar profissional, para mim, eu jogava no gol, jogava na linha. Não tinha importância. Onde o treinador precisasse, eu ia lá e ajudava. Mas onde eu me destaquei mais foi como goleiro. Ah, goleiro. Ô Roberto, aí você acabou de falar que começou a sua carreira, primeiramente ganhando títulos escolares, de repente você vai numa peneira. Roberto, quando você chega numa peneira, com quase 20 e poucos anos, você chega para fazer a peneira, e aí, qual é a sensação de você chegar para fazer um teste? Bom, Carl, você disse peneira, mas eu não fui como uma peneira. Eu já fui indicado para poder fazer um estágio, onde praticamente eu fui aprovado. Ah, então na realidade você não precisou passar pela peneira, você teve alguém que tinha influência dentro do time e te levaram para lá. Justamente, meu ex-sogro, através do filho dele aqui em São Paulo, me indicou e eu fui direto para Brasília. Aí seus pais, à época, eles tentaram te barrar, tentaram fazer com que você não fosse, ou eles aceitaram uma boa e começaram a acreditar no seu sonho. Todos nós já acreditávamos nesse sonho, né? Não tinha como ninguém barrar no início. Quando eu fiquei sabendo, quando eu passei para meus pais, todo mundo se alegraram naquele momento, deram apoio, e lá foi eu para realizar esse sonho. Aí você sai de casa agora com uma esperança de ser um jogador profissional, e aí você vai ir para Brasília, o time do Ceilândia. Chegando lá, como começa a história? Bom, chegando lá, a gente já vai para graças a Deus eu não fui para alojamento nenhum, fui para uma casa, onde praticamente eu comecei a sair para os treinos. E no início não foi tão difícil. O mais difícil era a saudade da família, do bairro, dos amigos onde eu vivia. Mas o desejo de se tornar um atleta profissional foi mais forte, onde durante 3 meses, eu já assinei um contrato de profissional. Ô Roberto, então você, saindo da comunidade, você é uma exceção da regra. Na questão é o seguinte, você sai, você não precisou passar por uma peneira, foi indicado,
Chega lá, você não precisa dormir nos alojamentos, fazer aqueles testes rigorosos que são feitos, né? E você já, com 3 meses em Brasília, já assina um contrato profissional. Daí em diante, como começa esse percurso? Daí em diante as coisas foram, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Me dedicando nos treinos, comecei também a jogar, aonde a partir do momento que eu comecei a jogar, houve interesse de clubes do Rio de Janeiro, clubes de Recife, aonde infelizmente, por causa de um amigo de clube, um companheiro de profissão, infelizmente ele deixou para nós que somos evangélicos o espírito de Caim entrar dentro dele. Aí acontece isso de que maneira? Você agora é um jogador profissional, você agora está no Ceilândia, agora você tem um monte de convite para assinar com outros clubes, de repente você vê o seu sonho se desmoronar, ou o que aconteceu? Simplesmente, em todo lugar tem as pessoas de bom coração e aquelas de mau coração. Aquelas que quer ver você crescer, que quer ver você subir, mas infelizmente tem outras que não desejam isso. E esse companheiro de profissão, uma sexta-feira num treino, ele tira umas fotos minhas e eu pedi as fotos para ele. Ele falou, não, depois eu te dou essas fotos. Mas, resumindo, depois de uma semana do outro treino, quando eu cheguei em casa, aconteceu algo que eu nunca esperava que acontecesse na minha vida. Eu senti nas minhas costas algo entrando. E naquele momento também eu não dei importância para nada. Isso já passando de um ano de 1983 para 1984. Já tinha assinado um contrato de 1 ano, assinei um outro contrato de mais 1 ano. E estava tudo certo para praticamente, como eu disse agora há pouquinho, para ir ou para o Rio ou para Recife. Mas a partir desse momento que esse companheiro de esporte fez esse tipo de coisa, de trabalho, desse momento adiante, quem estava no topo ali começou a descer os degraus. Ô Roberto, quantos anos você tinha quando você está no Ceilândia? Quantos anos você tinha? 23 anos. 22 anos? 23. 23 anos. Aí agora você está vivendo o sonho do jogador profissional. No clube com um contrato assinado, jogando, e agora com proposta de outros clubes. A grande maioria dos atletas no Brasil ou querem ir para o Rio ou para São Paulo. Aí seus sonhos quase se tornam realidade indo para o Rio ou para o Recife, que nem você dissera. E aí, o que aconteceu? Um certo domingo, Cal, quando eu acordei pela manhã, o pai da minha ex-esposa, ele acorda aí que você vai viajar. Pô, aquilo ali foi uma alegria para mim. Quando ele falou, pô, você vai viajar, você vai para o Rio de Janeiro, você vai viajar, só estamos esperando os outros diretores virem aqui te buscar. Isso foi mais umas 9 horas da manhã. Me troquei, me arrumei, coloquei as coisas na sacola e fiquei aqui na expectativa. Mas as horas foi passando e nada aconteceu. Mas aquilo ali eu não deixei me abater, né? Porque a esperança era viajar para o Rio. Não sei para qual seriam os clubes, praticamente disseram que acho que era o Bangu do Rio. Só que nisso não aconteceu. E a partir desse momento também, todas as coisas que estavam indo dando certo, começou a dar errado. Seu ex-sogro, ele era seu empresário ou ele era um olheiro de algum clube? Não, ele era meu empresário. Te empresariava. Para ele também seria satisfação colocá-lo num time que estava em ascendência, né? E aí você não aconteceu, você não viajou, e daquele dia adiante, o que começa a acontecer na vida de Roberto? Nesse dia adiante, nos treinos, comecei a ter contusão, me machucar à toa. Treinando normalmente, como eu sempre fazia, comecei a ter contusão, me machucar. A palavra certa, mais correta, me machucar. Comecei a ter problema, principalmente dentro da casa onde eu morava. Isso já no ano de 1984. E a partir desse momento, cheguei no diretor do Ceilândia Esporte Clube e falei, infelizmente não dá. Ele, o que você quer que eu faça? Eu falei, o senhor me dá a minha rescisão. Ele falou, tá bom, eu te dou a sua rescisão. Naquele momento, então, o atleta, o goleiro Roberto, que é profissional, se torna agora um profissional praticamente que não serve para nada, porque só está vivendo de contusão.
Naquela época era mais complicado, Roberto, ou hoje é mais difícil? Não, naquela época lá era mais complicado. Em todo sentido, né? Para uma recuperação, para arrumar um clube. Hoje as coisas já se tornaram mais fáceis. Hoje tem muitos métodos para poder se recuperar um atleta. E hoje também tem muitos outros métodos de levar um atleta para outro clube. É muito mais fácil devido à internet. Roberto agora pega a sua rescisão no Ceilândia e Roberto começa a fazer o que da vida? Bom, Carlos, quando o presidente me deu a rescisão, eu nem recebi o que eu tinha que receber. Aí vim embora para São Paulo. Vim embora para São Paulo, aí chegou em São Paulo, em vez de eu pôr na minha mente procurar um clube, não, eu fui trabalhar. Fui trabalhar na Telefone, porque quando cheguei em São Paulo, meu irmão, pô, você vai ficar procurando um clube, vamos trabalhar. Aí fui trabalhar na Telefônica. E intermédio da Telefônica, num tempo lá aprendi a instalar telefone e com o tempo eu também passei a ser encarregado. Uma ilusão, porque o sonho que eu queria ficou para estacionado. E queira ou não queira, a idade vem chegando. Você trocou o sonho pela realidade. Não, certo? O que acontece com o Roberto da Telefônica em diante? Mesmo trabalhando na Telefônica, cara, eu não deixei de jogar bola. E eu comecei a jogar nos clubes de São Paulo, os clubes da Se Fala Amador, o Varziano. Jogava no clube do Itaim, como o Tupi, ali de cima do Camargo Novo, o Toção, Margarida de Ferraz, Três Poderes da Vila Maria, Lavilete da Vila Maria, Benfica da Vila Maria. Todos esses times eu fui jogando, era renumerado, fui campeão por esses clubes que eu joguei. E é essa caminhada. Mas você tinha esperança de antes jogando nos clubes amadores? Você tinha esperança de voltar para o profissional novamente? Tive tanto que eu voltei. Eu voltei para o Tiradentes de Brasília. E isso foi, eu já estava o quê? Com acho que 29 anos. Eu voltei para o Tiradentes de Brasília. Assinei um contrato no Tiradentes de Brasília, ali me firmando. E incrível que pareça, teve um treino que eu estava treinando, quando eu olho para trás, esse companheiro de clube, quando eu olho, ele vem vindo ele com outro goleiro. Aí, quando ele me viu, acho que ele nem quis conversar comigo, nem com os diretores do clube, foi embora. E nesse Tiradentes também, eu, infelizmente, na situação que as coisas estavam comigo, que eu não tinha consciência, também fui pedir rescisão de contrato e voltei para São Paulo para jogar nesses. Mas você pede a rescisão nesse outro clube de Brasília, simplesmente porque seu colega estava nesse mesmo clube? Não, porque infelizmente a minha esposa estava em São Paulo com meu filho e eu estava lá e eles não estavam me dando condições de levar a minha patroa para lá com meus filhos. Um lugar para ficar. Aí você optou pela família? Optei pela família. Vim embora para São Paulo, voltei a trabalhar na Telefônica e jogando nos clubes amadores. Os pessoal vinham buscar em casa para jogar. Ó, vamos lá, vamos te dar tanto, vamos te abençoar. Hoje eu falo abençoado com tanto. E aí, ó, é uma coisa que infelizmente se tornou uma ilusão. Joga aqui, joga ali, por causa de uma bênção. Então você acha que o seu primeiro clube, o seu fracasso no seu primeiro clube, tem uma porcentagem a ver com ser seu amigo? Com certeza. Mas assim, o que ele fez? Ele levou para o presidente algo contra você? Ele fez mutim contra você porque não gostava da sua pessoa? Ou você acha mais ou menos o que vier a acontecer? Vamos lá, Cal, eu e você, graças a Deus, muitas pessoas, nós somos evangélicos. O que Caim fez com Abel? Teve inveja, né? O que Saul fez com Davi? Mas você acha que isso aí foi o pivô? O pivô para que você viesse abandonar seu primeiro clube e viesse acontecer essas contusões? Foi o motivo, porque quando eu cheguei em Brasília, ele era o titular. Quando eu cheguei, ele passou a ser o segundo e eu passei a ser o primeiro. O titular no gol. No gol. No gol. No profissional eu não joguei na linha, joguei no gol. Jogou no gol, era goleiro profissional. Aí agora, então, você, no segundo clube, você abandona o segundo clube, pede rescisão novamente, vem para São Paulo, pela a questão da família que você falaram, volta para a Telefônica e daí em diante. O que começa a acontecer na vida de Roberto? Felizmente, chegava depois da Telefônica, chegava aqui no Nélia abatido umas 2 horas, 3 horas da tarde. Aí ficava aqui no bar do, não sei se você conheceu o Gancho. Nós ficava aqui, eu, meus irmãos, os amigos ali bebendo, tomando cerveja.
E um certo sábado tinha um jogo e o companheiro, pô, Roberto, vai ter um jogo hoje para meu irmão. Eu não vou, porque eu não estou bem. Foi onde eu comecei a conhecer a branquinha, a cocaína. Um amigo, vem não, vou te dar um negócio aqui que você vai... Aí ele me deu aquele negócio lá, a cocaína, eu cheirei, toda a bebedeira, o cansaço, tudo que eu tinha sumiu. Fui jogar. Infelizmente, né, a gente abre a porta para o inimigo, ele entra e vai nos destruindo devagarzinho. E a partir daquele momento, todo jogo que eu ia jogar, eu tinha que usar. Então você encontrou na cocaína um refúgio ou uma forma de você pensar que viesse substituir tudo que você não foi? Eu achei que era uma forma para me dar energia para os jogos. E da cocaína? O que foi acontecendo? Ficou só na cocaína, na bebida? Não, felizmente, fiquei na cocaína um bom tempo, jogando muitas vezes através da cocaína, mas eu só usava a cocaína quando eu jogava na linha. Porque quando eu jogava no gol eu não usava, porque ficava muito estacionado, muito parado. Mas na linha você já corria, se movimentava, então a adrenalina ela crescia bem. Então nessa época você já se torna um... Você se considerava nessa época já um viciado? Ou era por esporte, como as pessoas dizem? Eu vou beber por esporte, vou cheirar por esporte, eu sei me controlar, eu sei a hora de parar. Aconteceu com você também dessa maneira? Essa frase que você falou aí foi muito boa, né? A hora que eu quiser parar, eu paro, é engano. A gente falava, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-cheira. Ilusão. Já tinha um bordão. Era ilusão, era só sofrimento. Porque o que você tem, você gasta naquelas rodas de amigos. Porque muitos falavam, pô, pega ali, depois eu te ajudo a pagar, pega ali, depois eu ajudo a pagar. E na realidade, na hora de pagar, muitos não estavam ali para pagar. Quem tinha que pagar era você, senão o dono ia lá puxar sua orelha. Complicado. Roberto, agora você precisa da cocaína para jogar, como uma forma de satisfação, né? Adrenalina. Agora você está envolvido com a bebida. E sua família, como fica a sua família? Você também era suplidor dentro da sua casa diante de todo esse momento? Não tem como você tirar de um lado para pôr no outro. Se você eu tinha que tirar de dentro de casa para colocar em mim. E a esposa foi aceitando, foi tendo briga, o que aconteceu, Roberto? Aguentou até onde deu. Porque depois da cocaína eu fui pro crack. É onde minha vida se tornou pior ainda. Você está na cocaína, agora você vai pro crack. O que te levou ao crack e não ficou na cocaína? Porque a cocaína já não fazia mais efeito. Porque a cocaína não me dava mais prazer. O que me dava prazer por ilusão era o crack. Aí você entrou no crack dizendo, a hora que eu quiser eu saio também. Todos nós que infelizmente entramos nessa coisa falam, a hora que eu quiser eu paro. É engano, é ilusão. Porque você tá ali, você dá uma paulada, você dá duas, você dá três, quando você vai ver já é meia-noite, é 1h da manhã, é 4h da manhã, tem gente que passa ali noites e noites. O crack te levou à destruição familiar e à destruição pessoal? Tudo. Me destruiu em tudo. Eu passava na rua, Cal, tinha os amigos que estavam numa calçada e eles mudavam para outra. Eu chegava num bar, os amigos lá estavam tomando cerveja e eles se espalhavam. Mas eu, como estava, infelizmente, naquela situação, com aquelas coisas que eu não sabia que eu tinha, aquelas coisas dentro de mim, né? Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E ele encontra a casa vazia, como ele encontrou esta casa vazia lá em Brasília, e foi me destruindo. Então você, na realidade, na sua visão, um abismo levou ao outro e acabou te levando. Mas o crack, ele acabou com a família? Não, a família te ajudou a sair do crack? Como o que acontece com o Roberto? Não, a família sempre me ajudou, sempre deu força, mas quem tá nesse caminho muito novinho não quer ouvir conselho. Não quer ouvir conselho. Então, infelizmente, você só vai mergulhando, cada vez se afundando, cada vez se afundando. E aonde foi o fundo do poço de Roberto?
fundo do poço de tudo, foi quando eu mergulhei mesmo de cabeça. Eu usava o crack de segunda a segunda. E como conseguia dinheiro para isso, Roberto? Infelizmente eu ainda trabalhava, né? Não roubava. Passei muita vergonha por causa de 50 centavos, por causa de R$1. Quando pedia para alguém? Quando pedia para alguém. É que nem eu disse para você, eu ia numa calçada, os caras mudavam para outra calçada. Os caras falavam, lá vem o Noia. Lá vem o fulano lá. E teve uma época que eu ia jogar bola nos times daqui de São Paulo, na Várzea, mas na linha, não parava em pé, dentro do campo. Caía toda hora. Eu jogava para receber ali 10 conto, no modo de dizer, 20, 30, 40 naquela época, até 50 para ir usar. Terminava o jogo, você já ia para a biqueira. Já, não pode, loja. Já ia para a loja. Vamos falar com a loja. Terminava o jogo, você já ia para a loja. Já ia para loja. Já ia gastar. Eu saía de casa, vamos supor, no sábado, 6h30, 7h, ia jogar, só voltava no domingo. Ô Roberto, e as pessoas te chamando de Noia, isso não deixava você triste, não deixava você frustrado, você levava numa boa? Como você agia recebendo o nome de Noia? Certa vez no metrô da República, eu encontrei um colega, ele estava com o filho dele. Aí eu fui cumprimentar ele e o filho dele falou, e aí, Noia? Dentro da República, no metrô da República. Eu olhei bem pro moleque lá, na hora me deu uma raiva, mas eu deixei ele lá, porque dói. Porque eu vejo, vamos entrar um pouco na palavra do Senhor Jesus, muitas pessoas dizem que o verdadeiro amigo é só Jesus. Nós temos também verdadeiros amigos. Porque a própria Bíblia diz que Jesus estava num lar lá e os amigos querendo levar um outro amigo paralítico e não tinha como entrar por baixo, eles entraram pelo teto. E eu, graças a Deus, Deus colocou os amigos na minha vida. Quantos anos de crack? Aí eu comecei a usar praticamente... Não de crack jogador, da pedra de crack. Quantos anos usuário? Crack jogador, graças a Deus, até hoje. Crack usuário, quantos anos, Roberto? Eu comecei a usar com 40 anos. Foi até que idade? Acho que até uns 52. 12 anos no crack. Você já estava esquelético? Como que você estava? Como que era a sua fisionomia, Roberto? Osso e pele. E você vê que eu estava numa situação tão ruim que eu sentia tanta dor de estômago e ele só parava quando eu bebia bicarbonato com água. Comida não parava nada, meu alimento era bicarbonato com água, devido à situação que eu estava. E os seus pais nessa época falavam, aconselhavam você, filho sai do crack, como que era mais ou menos a conversa dentro de casa? Ou você já não entrava mais dentro de casa, ou já roubava as coisas dentro de casa para sustentar o seu vício? Não, graças a Deus eu não roubava não, cara. Não cheguei a esse ponto não, porque eu tinha muito medo disso. Mas tem uma mãe até hoje que o joelho era no chão, clamando pelos filhos. Seu pai sentia vergonha de você? Bom, eu não posso responder se ele sentia, né, Cal? Mas muitas vezes nós estávamos juntos e estava lá. Complicado, né, Roberto? Roberto, aí você agora 12 anos no crack, e aí você hoje, o que te levou a sair do crack? Qual foi a solução? Como você tomou muito remédio, você se internou, que nós tivemos aqui um episódio do nosso podcast, onde o pastor que é presidente da Casa de Recuperação, ele dissera que foi muito difícil para ele. Para você, como foi a saída do crack? Como eu disse para você, Cal, existe amigo. Existe verdadeiro amigo. E graças a Deus um empresário por nome Manuel Paixão, ele abriu as portas do escritório dele para mim. Ele falou, tô te dando a mão, depende de você. E ele me levou para trabalhar no escritório dele, porque eu já não tinha emprego, já não tinha nada. Lá na Rua Aroche, a firma era nome Dinâmica Marcas e Patentes. E ali no início foi difícil, porque mesmo trabalhando, mesmo ele me dando força, eu continuava usando crack. Eu saía do serviço, vinha para cá, usava, muitas vezes ia trabalhar 4 horas, saía daqui de manhã sem dormir, sem tomar banho e ia trabalhar.
Tinha inclusive até um funcionário que falava para ele, manda ele embora. Mas ele tinha também lá a Jane, uma senhora, um excelente gerente, dona Cida, que estava ali. Você já chegou a ficar sem tomar banho alguns dias, Roberto? Viciado no crack? Geralmente a pessoa quando entra nesse declive, ele começa às vezes nem banho mais. Você chegou a ficar assim também, Roberto? Eu lembro que, aí voltando, quando eu estava trabalhando em telecomunicações, que eu cheguei 2 horas aqui no Nélia, da tarde, entrei numa casa, acho que eu estava naquela época com 1.000 e pouco no bolso. Eu fiquei 3 dias e 3 noites numa casa Usando pedra. só dando dinheiro para os outros ir buscar. Aí a gente volta àquela situação de amigo. Quando você está nesse mundo aí, você não tem amigo, não. Eu dava um dinheiro para os caras ir buscar, os caras sempre dando aquela palavra chapéu. Roberto, você quando usava pedra, ele te dava uma sensação de prazer ou alucinação? Bom, no início era uma situação de prazer, mas depois era uma situação de pânico, medo. Aí você tinha que estar fumando uma após a outra ou você tinha um intervalo? Uma atrás da outra. E dava sensação de pânico. Graças a Deus não cheguei ao ponto de ficar igual muitos estão hoje aí. Essa pessoa te dá essa oportunidade na fábrica dele, você agora começa a trabalhar e aí você ainda está usando, demora mais quanto tempo para você se libertar do crack? Se não me falha a memória, acho que mais 1 ano e meio ou 2 anos. Mas a esposa e os filhos ainda estavam com você, Tava suportando tudo isso. suportando, né? A esposa tava suportando. E teve uma segunda-feira que eu fui trabalhar. Aí eu cheguei em casa depois do trampo, já tinha usado 3 pedras. Aí quando eu cheguei em casa, minha filha falou, pai, a mãe foi embora. No momento que ela falou aquilo, eu não liguei. Aí eu saí e fui usar mais. Eu falei pra ela, vou procurar, mas na realidade eu fui usar mais. Só que quando foi na terça-feira de manhã que eu acordei, como se diz na palavra, a casta, Deus abriu meus olhos. E ali onde começou a transformação. Aonde eu fui para o Senhor Jesus. Você chegou a se internar numa unidade terapêutica? Não. A unidade terapêutica que eu me internei foi a Igreja Nossa de Jesus Cristo. Aí você agora, mas mesmo assim, você agora indo para a igreja, você ainda tinha vontade, a vontade foi embora? A luta é constante. Mesmo buscando ao Senhor, mesmo buscando pelo meu lado, pela minha família, a luta era constante. Há quantos anos, Roberto, você está livre das drogas? Bom, hoje eu estou com 63, de 52 para cá, tem um bom tempinho. 11 anos livre das drogas. Mas, às vezes, ainda aparece aquela sensação de vontade de você usar? Nos dias de hoje? Hum. Não. Você se sente livre. Não, é porque a palavra do Senhor diz, uma vez liberto, liberto para sempre. Mas você todo dia tem uma guerra contra você mesmo para não voltar. Nos dias de hoje não, cara, porque quando Jesus fala assim, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, foi o que eu fiz no início. Eu não podia ver uma igreja que eu entrava dentro. Eu lembro uma certa vez que eu, trabalhando nesse escritório que esse Manuel Paixão, eu fui fazer um serviço em Santo Amaro, levar uma pessoa lá. E quando eu entrei na rua do lugar que ia fazer, ele foi no escritório e tinha uma igreja do lado, só não vou falar o nome da igreja. Aí estava tendo culto. Aí eu entrei nesse culto, fiquei sentado lá atrás, lembro de um menino, pastor Júnior, e lá atrás o que estava em mim começou a se manifestar. E quando eu me vi, eu estava lá em cima do altar dando pulo igual um gato. Eu não podia ver uma igreja que eu entrava para poder ser liberto. No Ministério da Fé que eu congrego até hoje, o pastor Geraldo, certa vez ele chegou em mim e falou assim, olha, quando terminar o culto, não vai lá na frente. Porque toda vez que terminava o culto, eu ia lá para frente, para ele orar por mim. E toda vez que eu ia, ele levantava a mão para orar, os demônios se manifestavam. E certa vez, quando eu falei, tá bom, pastor, quando foi no outro culto, eu fiquei lá na nave da igreja. Quando começou o culto, eu caí.
Porque a minha luta agora era para o quê? Para ser liberto daquelas coisas e ter encontro com Jesus. Ah, Roberto, agora você com 63 anos, qual conselho você dá para uma pessoa que está envolvida 100% nas drogas, hoje está dependente, talvez esteja cracudo que nem você foi, dependente do crack? Qual conselho você dá para uma pessoa que hoje está querendo entrar nessa vida das drogas, das drogas lícitas e ilícitas e também desse K9? Qual conselho você daria para uma pessoa assim? Olha, Cal, o conselho que a gente tem que dar é que não entre. Porque para entrar é fácil, mas para sair é complicado, é difícil. Ô Roberto, mas ele vai assistir, ele vai dizer, a hora que ele quiser ele sai. É engano. O inimigo disse que Você não dizia isso também, que na hora que você quisesse sair? Era tanto eu como todos aqueles que estavam comigo. Eu posso citar aqui, que espero que ele não vai achar ruim, ele não vai, o Rogerinho. A gente falava isso para um para o outro. A hora que eu quiser eu saio. Ele falava também, a hora que eu quiser eu saio, Magalhães. Mas só quem libertou eu e ele foi Jesus. Então o cara quando está na droga, ele se sente dono de si, ele acha que ele tem condição de a hora que ele quiser ele acabar com tudo. Ele acabar com tudo assim, ele parar do vício. Ele se acha. Autocontrole. Ele se acha que tem autocontrole. Mas como vai ter tal controle usando uma coisa que está se destruindo? Não tem como. Você entra num bar para tomar uma cerveja, aí você sai, vai ali escondidinho, cheirar uma carreira. Você está numa casa fechada, com a porta fechada, as pessoas dando paulada no crack. Umas dão uma paulada, fica doida, tira a roupa, entra dentro do guarda-roupa, a outra fica procurando as coisas no chão, a outra fica olhando pela janela, ver se não vem ninguém, outra sai correndo na rua igual doido, depois volta. E se você tiver R$1.000 no bolso, ele vai embora, se você tiver 5, ele vai embora. Hoje você é feliz sem o crack, Roberto? Pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou feliz. Porque você perdeu tudo, perdeu a sua chance de ser um profissional, né? Isso aí, mesmo assim, hoje você se sente realizado na sua vida? Praticamente realizado. Mas eu perdi tudo isso, Cal, infelizmente, como eu falei para você no começo, devido ao espírito da inveja. Porque se esse companheiro de clube não tivesse feito o que ele fez, eu teria seguido a minha carreira bem, tinha ido para um grande clube, mas infelizmente ele fez esse tipo de trabalho. E eu tenho orado a Deus para que Deus me dê a oportunidade de ir lá em Brasília, procurar ele e abraçar ele. Então o conselho que você deixa hoje para o jovem que está iniciando a carreira nas drogas é que ele não entre, é isso mesmo? E não entre, cara, porque é ilusão, cara. É ilusão, é uma coisa que sem volta. O cara consegue se divertir numa festa sem droga? Se consegue. Ou as drogas impulsionam ele a realizar os desejos dele naquele momento? Vou voltar a dizer para você, é ilusão. Porque hoje, Cal, o verdadeiro amigo, ele não oferece droga pro outro. O verdadeiro amigo, ele não oferece. O verdadeiro amigo, ele chega e te dá um conselho, sai desta vida. Não entra aí. Você que já usou até crack, você acha que o crack, o K9, ele tem um poder alucinógeno maior do que o crack? Olha, cara, eu não cheguei a conhecer o K9. Eu não conheci, graças a Deus não usei, não tive oportunidade de usar. Mas se o crack em si já destrói, imagine esse. As pessoas ficam virando zumbi. Aí você olha assim para cá, Corolândia, olha a situação da Cracolândia lá hoje. A situação das pessoas. Então quer dizer que as drogas não trazem você a nada, só te derrotou, só te levou para o abismo, mas você encontrou uma oportunidade de uma vida nova. Graças a Deus. Que é a oportunidade que a palavra do Senhor diz, né? Entrega teus caminhos ao Senhor. Quando eu entreguei verdadeiramente meus caminhos ao Senhor, as coisas mudou. Porque no início, quando eu vim para Cristo, eu não vim por amor a Cristo. Eu vim para que Deus ressuscitasse minha família. Trouxesse minha esposa de volta, tivesse uma comunhão bem com meus filhos. Mas eu aprendi primeiro a buscar Jesus. Você veio na intenção dele restituir
Você não veio principalmente não por sua libertação, mas principalmente para restituir aquilo que você havia perdido. Praticamente. O que mais me doeu foi ter destruído a minha família. O que mais doeu foi isso. Mas eu aprendi com Jesus. Complicado, hein, Roberto? Estamos aqui falando com o Roberto, foi ex-jogador profissional, mas infelizmente os percalços da vida o tirou do seu projeto, do seu sonho. Infelizmente, assim como ele dissera, a inveja contribuiu para isso, o levou à bebida, à cocaína, ao crack, mas ele conseguiu se libertar e hoje está aqui nos dando uma palavra de conselho para aquele que está tentando entrar nesse mundo e aquele que já está, uma palavra de refrigério para dizer para ele que essa vida não serve, esse mundinho das drogas não serve, né, Roberto? Não serve. Com certeza não serve. É que nem eu já falei para você, vou repetir. A gente entra neste mundão aí com ilusão. Uma alegria passageira. Porque você usa uma vez, você quer usar de novo, você quer usar de novo, você quer usar de novo. E tem dois sentidos. A cocaína ela te destrói de um jeito, o crack te destrói de outro jeito. A cocaína, você está no meio de muitos amigos ali, você está usando, tomando cerveja, conversando, dando risada. Mas ela está destruindo ao pouco. Ela não te dá a sensação de medo, ela não te dá a sensação de apavoro. Mas já o crack já é diferente. Você pode estar ali no meio de 10 amigos ali usando. Tem amigo que quer te matar por cada pedra. E a pedra te dá uma sensação de pânico. Quer se esconder, como eu já disse. É destruição, é destruição. Então o conselho que você dá é que não entre nessa situação, né? Não entra nesse mundo. Não entre, porque é fácil entrar. É como eu falei. O amigo vem, um amigo não, entre aspas, o inimigo vem, ele não vem feio, cara. Ele não vem falando, vou te fazer isso, não. Ele vem de mansinho. Ele te oferece de mansinho. Não, usa aí, não tem nada a ver não, você vai ficar legal, você vai ficar na boa. Foi como eu usei a cocaína para jogar bola. Não, usa aí que você vai correr pra caramba, você vai ter mais fôlego. E na realidade é destruição. Roberto, você teve no auge da sua carreira esportista, você acha que existe dentro do futebol, alguns jogadores, uma grande maioria, uma grande minoria, não sei, uma pequena minoria, que usam droga para sentir esse mesmo prazer que se sentia, ou nenhum deles usam droga? Qual mais ou menos a situação, Roberto? Você que teve desse lado. Bom, tem muitos casos no passado que teve jogador que usava para jogar. Hoje não usam mais. Hoje já é mais difícil, né, Cal? Porque hoje tem aí uma tecnologia, muitos profissionais que estão ali eu lembro de um jogador lá do Atlético Mineiro, não vou citar o nome dele, que foi pego no antidope. É complicado. Hoje em dia é muito mais difícil. Porque as regras, os médicos, ali está todo mundo em cima vendo. Complicado, Roberto, eu só agradeço pela sua participação no nosso podcast, Voz da Comunidade. Eu gostaria que você desse as suas considerações finais e também desse um conselho para quem vai assistir, mais um conselho dentre tantos que você já der aqui. Mais um conselho para quem vai assistir e sobre as drogas, você vai falar para ele ou para ela, porque tem muitas mulheres também que hoje estão no mundo das drogas, estão na pedra, se destruindo, mãe de família, pai de família, filhos, né? Também são filhos também. E o que você diria para ele nessas suas últimas considerações e já te agradecendo pelo privilégio de você estar no nosso programa? Cara, eu que agradeço pela oportunidade que você está me dando aí para poder falar um pouco das minhas histórias. Porque muitas pessoas no passado, as pessoas digam para mim que eu parei de jogar futebol por causa da mãe dos meus filhos. Mas na realidade não foi por causa dela. Eu parei de jogar futebol profissional devido a esse meu colega, companheiro de esporte, que infelizmente fez esse trabalho. Mas graças a Deus o Senhor me livrou, transformou, libertou, curou de tudo quanto é jeito. Com a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a realidade é só quem liberta, só quem transforma é Jesus. Amém? Esse foi o nosso programa, Voz da Comunidade, e esse é um dos nossos
nós falamos no início. Ah, maravilha, Roberto. Obrigado por enquanto. Esse foi mais um dos nossos quadros, Vidas Anônimas, uma história extraordinária. E hoje nós entrevistamos Roberto Magalhães, que passou por grandes coisas, tristeza, alegria, vitórias, percas, mas está aí dando exemplo que você pode ser feliz sem droga nenhuma, você pode ser uma pessoa melhor sem o uso da droga. Foi a nossa voz da comunidade, quem vos fala aqui é Gal Santos. Nos ajude dando seu like, compartilhando, divulgando para os seus amigos, se inscreva também no nosso canal. Eu quero também mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador Cosbrother, que tem de A a Z tudo para a sua casa. Você vai encontrar no site da Cosbrother, entrega rápida e dentro do prazo. É isso aí, eu agradeço você, agradeço os nossos técnicos que nos ajudaram nesse programa mais uma vez. Espero que você assista a esse episódio e que você venha aprender, ou então passar para alguém que está precisando de ouvir essas palavras que o Roberto falaram. Roberto, muito obrigado, que Deus nos abençoe sempre. É isso aí.